Então, vamos meditar sobre uma passagem bíblica que fica em Mateus, capítulo de número 8. A passagem começa no versículo 23, que diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estamos diante de um texto bíblico ao qual nós meditaremos em poucas palavras, que trata-se de uma tempestade no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. É o mesmo. Acontece que a dimensão desse lago, ele não tem uma dimensão suficiente para que nele fosse gerado uma tempestade na amplitude em que essa aqui foi gerada. Ele não tem espaço para que houvesse uma tempestade na proporção com que essa aqui levantou-se naquele dia. No entanto, nós entendemos que as tempestades que se levantam sobre nossa vida, nem sempre nós iremos entender. Porque muitas vezes a circunstância do momento não mostra uma expansão suficiente para que essa tempestade surja. É uma coisa repentina, uma coisa sem explicação. Uma coisa que, para entender, é questão de fé. Porque tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Tudo tem um significado, tem um propósito, tem um fim específico. E nesse dia, o propósito daquela tempestade foi ensinar os discípulos e nos passar uma lição. Qual é a lição? Muitos se perguntam, mas se Jesus estava no barco, por que sobreveio a tempestade? O fato de Jesus estar no nosso barco não significa dizer que não vão se levantar ventos e tempestades. Irão sim. Mas o fato de Jesus estar na nossa embarcação é que, quando se levantarem esses ventos e essas tempestades, no momento e na hora certa, ele estenderá a sua mão e mandará que o mar se acalme e que os ventos cessem a sua fúria. Essa é a diferença. Mas o fato dele estar em nosso barco não significa dizer que não vão vir, que não virão ventos e tempestades. Virão. Mas no momento e na hora certa, ele agirá. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo na tua vida. Talvez você esteja buscando respostas e buscando no lugar errado e não esteja encontrando. Ou talvez as respostas que você está tendo não estão de acordo com o que você quer. Talvez você queira uma explicação que lhe satisfaça. Mas a explicação mais correta é que nós devemos suportar os ventos e as tempestades, sabendo que Jesus está no nosso barco e no momento e na hora certa ele vai agir e esse vento vai cessar e essa tempestade vai se acalmar. E é importante nós frisarmos que Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, por que não tendes fé? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então a fé
É a fé que vai suprir esta deficiência que muitas vezes nós temos de nos queixarmos, de querer desistir fácil, de pensar que não tem mais saída, que acabou tudo. A fé vai te fazer vencer, porque em determinado momento Jesus disse aos discípulos que se eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, eles moveriam os montes de lugar. Logo nós entendemos que é a fé que nos fará vencer. Portanto, não perca a fé, mesmo em meio a ventos e a tempestades. Creia que na hora certa, Jesus vai estender a mão e esse mar vai se acalmar e essa tempestade vai ter que parar, porque é Ele quem vai mandar. Portanto, não se desespere. Não perca a fé e a esperança, porque na hora certa, Deus vai agir. Assim como Ele agiu aqui em Mateus capítulo 8, ordenando que os ventos parassem, que o mar se acalmasse. Da mesma forma, Ele vai fazer na tua vida. Tão somente creia e não desista, porque essa tempestade, ela vai passar. Na hora que Jesus estender a mão e mandar que ela pare, ela vai parar. Mas você não pode desistir. Permaneça firme. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.